Olá, meu amado, minha amada. Olha eu aqui de novo. Bom dia, vida para você. Sempre com uma palavra de fé, de amor e de esperança no coração de Deus para o seu coração. Amém? Vamos nós? Estamos falando sobre crescimento espiritual. E hoje eu quero encerrar essa série com você, falando sobre a quarta fase da vida crescente de um servo do Senhor. Lembra que nós começamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, falando que tinha que despojar disso, deixar aquela mala, que Deus não arrancava de nós precisamos jogar fora. E só depois disso surgiu o verdadeiro desejo pelo verdadeiro alimento, leite genuíno, verdadeiro, que vai nos dar o crescimento necessário. Depois eu falei da primeira fase, que era os embaraços que tinham que ser deixados de lado, ampliar a visão. Depois eu falei da segunda fase, que eram os questionamentos que vamos passar por eles, mas não podemos viver neles ou nos acostumar a viver neles. Depois eu falei da celebração, de quando a promessa se cumpre, amém? E a gente alcança um outro nível, porque tem o nosso nome mudado na presença do Senhor, e o choro passa, a dor passa, o tempo do jejum acaba e vem o tempo da celebração, porque quando a gente recebe, é celebração, é alegria, é festa. E a quarta fase é a fase da entrega, é entregar tudo no altar de Deus. Poxa, pastor, estava indo tão bem, o senhor vai terminar com entrega? Sim. Porque a entrega completa é o maior sinal de amadurecimento do cristão. Quando você está maduro, é demonstrado quando você está pronto para entregar. E quando eu falo de entrega, eu não estou falando só de dízimo, de oferta, de dinheiro, de contribuições. Estou falando de algo que vai muito além disso, que é da sua própria vida, ou de tudo aquilo que Deus pedia a você. Em Gênesis 22, você vê que Deus pede a Abraão o seu filho Isaque. Ele fala: eu quero que você entregue a mim o teu filho Isaque, a quem você ama, o teu único filho. Deus pede Isaque. Sabe, eu lembro que quando a Flávia engravidou das gêmeas, para quem não sabe, eu tenho 3 filhas. Eu tenho a Rebeca, que é a mais velha. Eu tenho 2, que é a Esté e Débora, que são gêmeas. E quando a Flávia engravidou das gêmeas, e a gente não sabia que era gêmeas, eu estava numa situação muito difícil. Eu estava desempregado, morando na casa de um grande amigo meu que ele me emprestou, longe de Niterói, um pouco afastado. A Rebeca estudava em Niterói, então ela tinha que vir para cá, tinha que acordar 9 horas da manhã, almoçar 10 horas, eu levar ela no ponto, ela descer, ir para cá, depois voltar no ônibus cheio, uma loucura. E nessa casa que eu estava morando, eu tinha 6 meses para morar lá, porque a filha desse meu amigo ia casar e ia morar nessa casa por um tempo. Então eu tinha que arrumar um emprego, e eu tinha que ter condições de pagar no aluguel, porque o salário da Flávia só não dava condições de pagar no aluguel. E a gente bem tranquilo em Deus, bem sossegado. Eu consigo um trabalho, voltamos para Niterói, para uma casa que a gente já tinha morado, bem pequena, e descobrimos que a Flávia estava grávida. E ela faz todo acerto com a patroa. A criança ia nascer, ela ia levar a criança para a casa da patroa, ia ter um berço, lá ia amamentar a criança, depois que ela passasse do seguro maternidade e as férias, 5 meses depois, ia estar tudo certo. Só que com 5 meses de gravidez, quando nós vamos fazer a ultrassonografia, que é a primeira, a gente descobre que não era uma criança, e sim eram 2 crianças. E elas foram forjadas, elas vieram num momento muito difícil para nós, muito difícil. Mas em momento algum a gente perdeu a fé em Deus e a esperança no Senhor. E eu tinha uma palavra que eu falava sempre. Eu falava que era um sinal que Deus ia mudar a minha vida. O nascimento das minhas filhas, os vir gêmeos, era um sinal que Deus mudaria a minha vida. As crianças nascem em 2011. Em 2010, em dezembro, a gente consegue uma casa maior, que é a casa que a gente mora até hoje, que inclusive é em cima da igreja, a igreja é no porão dessa casa. Nós moramos desde 2010 nela. As crianças nasceram, em fevereiro nós já estávamos nessa casa.
Conseguimos pagar a diferença de aluguel com a ajuda da patroa. Um milagre aconteceu, a gente conseguiu alugar essa casa e moramos nela até hoje. E nesse ano 2011 eu começo a estudar. As crianças recém-nascidas, eu trabalhava de porteiro à noite. Largava de manhã, ia para a escola, voltava, ficava com as crianças, voltava para dormir de dia, a Flávia trabalhava. Eu voltava dia sim, dia não. Intercalava com a Flávia. E fomos levando. Eu sou mandado embora da portaria. Pego meu seguro-desemprego, vou viajar, fazer uma viagem missionária, estou pregando aqui, pregando lá, já estava fazendo alguns concursos públicos, já tinha passado em alguns, mas não era viável sair da onde estava. E quando eu estou pregando lá em Araçuaí, se eu não me engano, lá no norte de Minas, por lá numa viagem com meu amigo Zé Wilson, a Flávia me liga e fala, chegou um telegrama, eu falei, abre para ver. Eu estava sendo chamado para fazer exame médico onde eu trabalho hoje. Eu tinha passado um concurso para o Cefet, a nível federal. É onde eu trabalho hoje. Mas eu sempre falava para um pastor de uma igreja que eu congregava, eu falava, olha, o nascimento das minhas filhas é um sinal de que Deus vai mudar a minha história. E foi e mudou. Eu não ganho um ótimo salário. Sabe, como as pessoas falam, servidor público, eu não ganho, mas o salário que eu ganho dá para me viver. Eu tenho estabilidade no meu emprego. Eu me tornei chefe do meu setor. Um setor desacreditado, que com a ajuda de um outro amigo, conseguimos tornar esse setor lá na instituição que a gente trabalha, um setor confiável, onde as pessoas hoje gostam de ir lá e elogiam o nosso trabalho. Tudo isso não foi por mim, Luiz, porque eu sou o cara, mas tudo isso foi porque a mão do Senhor estava sobre mim. E eu acreditava que Deus tinha uma promessa para a minha vida. A quarta fase é a fase da entrega, de entregar tudo. E por que eu falei tudo isso? Porque eu tenho esse Isaac, eu tenho esse trabalho. Mas um dia, se o Senhor me pedir, eu entrego a Ele. Porque eu costumo dizer que eu não sou servidor público, eu estou servidor público. Porque o meu chamado é pastor, eu sou um pastor, eu sou um pregador do Evangelho. E embora eu tenha a liberdade de estar viajando por causa das minhas férias, o tempo que eu tenho de poder ir aqui, poder ir lá pregar, eu sei que mesmo assim eu ainda sou preso, porque eu tenho que estar lá. E pode ser que chegue um dia que Deus fale assim, eu quero você por inteiro. Eu quero você livre para você ir e vir quando tiver que mandar, porque eu tenho uma promessa de ir em muitos lugares ainda. E isso não aconteceu, embora eu já tenha pregado em vários estados no Brasil, mas ainda faltam muitos lugares no Brasil e até exterior. E eu desejo viver essa promessa de Deus, irmãos, como eu desejo. Sempre foi o desejo do meu coração. Então eu aguardo em Deus essa promessa, glorificando e exaltando. Mas na minha casa, tanto para mim como para minha esposa, nós estamos dispostos a entregar o que Deus pedir. A quarta fase, que vai demonstrar para você um crescimento espiritual, é a fase da entrega. Deus pede a Abraão, Isaac, o filho da promessa, o filho que ele levou 25 anos para nascer. Ele já tinha crescido, ele não era mais um menininho, sabe? Ele já entendia algumas coisas. E quando Deus pede a Abraão, Abraão não questiona, Deus, ele não fala, Deus, eu te dou o Ismael, eu vou te dar 10 ovelhas, eu vou te dar... Não, ele está pronto, Deus fala com ele, ele levanta cedo, ele prepara os seus jumentos, ele vai na direção que Deus está guiando ele é guiado por Deus até chegar ao local que Deus lhe mostra. E quando ele chega no local, ele chega para os seus mortos e fala assim, vocês fiquem aqui, vocês não vão comigo, o menino agora. Eu e o menino vamos lá no monte que Deus marcou, e havendo adorado ao Senhor, nós voltaremos. A entrega que Abraão vai dar a Deus, Abraão entende aquilo como adoração, não é como perca, não é como abrir mão de algo, ele entende que ele está indo lá adorar ao Senhor, embora ele sabia que ele tem que sacrificar Isaac. Você entende isso? Olha o nível de entrega, de entender que é uma adoração. E entrega é adoração. E Deus não está aí, amado, pedindo 10% seu, 15%, 20%. Deus, quando pede, pede a sua vida toda.
Deixa eu perguntar uma coisa para você, você vai casar, ou você é casado, e a sua esposa, a sua noiva no altar, na hora que o pastor está celebrando o casamento, ela chega para você, ou o seu noivo chega para você e fala assim, João ou Maria, nós estamos casando, eu te amo, mas eu quero dizer para você aqui, em frente de todo mundo, que eu vou dar a você apenas 90% do meu coração. 90% do meu coração vai ser seu, mas 10% você não vai ter dele. 10% é só meu, eu faço o que eu quero com ele. Você aceita essa aliança? Você, homem, aceita? Você, mulher, aceita? Não, né? E por que você quer que Deus aceite 80% do seu coração? Por que você quer que Deus aceite 90% da sua entrega? Por que você quer que Deus aceite 70% da sua entrega? Se Cristo entregou-se 100% por amor a você e a mim, e quando é para nós nos entregarmos a Deus, nós queremos dar só uma porcentagem e não 100%. Por quê? A quarta fase, que é a fase que vai demonstrar o seu crescimento e a sua maturidade, e vai falar da sua responsabilidade, é entregar tudo no altar de Deus. Então, para o cristão, não termina quando ele recebe a bênção, mas termina no altar. Isaac foi Abraão recebendo a bênção, mas não terminou quando ele recebeu Isaac, terminou quando ele foi no altar entregar Isaac. Para você e para mim, que somos servos do Senhor, não termina quando a gente recebe. E aprende uma coisa, ninguém é abençoado para a bênção terminar nele. A bênção ela tem que dar continuidade, ela passa por você abençoando outras pessoas. É por isso que Deus dá o dom, amado, às vezes, de enriquecer um, enriquecer outro. Deus enriquece você, empresário, não para você ser o melhor, o mais rico, mas para você abençoar quem não tem. Às vezes você gostaria muito de ir a uma missão. Às vezes você gostaria muito de estar aqui ou colar pregando, não pode, mas tem alguém que pode. E Deus te chamou para ser um empresário de Cristo e Ele tem te dado fortuna. Então o que eu faço? Eu pego parte dessa fortuna que eu tenho e abençoo quem pode ir. Eu ajudo necessitados, eu ajudo viúvas. Eu não posso ir pregar no Maranhão, porque eu sou um empresário, eu estou preso, de repente você pensando, mas eu posso enviar quem pode. Então eu vou ajudar um pastor, eu vou dar uma passagem de avião e de volta, eu vou dar uma estadia a ele. Ele vai lá no Maranhão pregar, ele vai lá no Maranhão semear a palavra. Ou em outro estado qualquer, ou no norte de Minas, não sei, sabe? Eu estou falando hipoteticamente, porque tem empresários que vão me ouvir, tem homens abençoados, ricos que vão me ouvir. E tem pessoas que estão aí querendo ir, mas não tem condições. E Deus quer usar você que tem condições para abençoar aquele que quer ir, não tem condições, mas que tem um chamado para ir. Porque tudo tem despesas. Então escute. É entregar tudo no altar. Isso te mostra o crescimento. Vai chegar no momento em que o seu objetivo será sempre o altar de Deus. Isso é maturidade. Porque o altar não é para receber, mas o altar é para morrer. O cordeiro não ia para o altar para viver, irmão, para receber uma bênção, uma unção do sacerdote. O cordeiro ia para o altar para entregar a sua vida. Altar é lugar de entrega. Vai chegar o dia em que o seu desejo sempre será ir para o altar de Deus se entregar. Vai chegar o desejo, o dia em que a igreja vai desejar sempre estar no lugar de Deus. Muriar é lugar de adoração ao Senhor. Altar é lugar de adoração, onde eu me entrego por inteiro para adorar ao Senhor. Quanta hipocrisia a gente fala, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas não completamos a frase, envia-me a mim. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu já andei muito com a minha família por esse Brasil. Ou mais precisamente Minas, São Paulo, região dos lagos no Rio, pregando a palavra, morando. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, já passei muitas situações apertadas. Mas a gente fazia a obra com amor, fazemos até hoje. Muitas situações. Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia.
As minhas necessidades Ele sempre supriu. Teve em abundância? Não, não tive em abundância. A minha filha mais velha, a Rebeca, ela não teve o que as minhas gêmeas têm. Nem sempre ela podia tomar um iogurte como essas podem. Nem sempre ela podia comer o que elas comem. Nem sempre ela podia andar ou vestir como elas vestem. Mas eu digo a você uma coisa, quando a minha filha Rebeca nasceu, Deus falou, não vai faltar nada para ela, não faltou, ela teve roupas muito boas, que eu não comprei, mas ganhei roupas novas, que irmãos eram usados por Deus para dar. Eu lembro de uma vez, que a gente morava em Itapetininga, e fomos numa conferência da nossa igreja, Casa de Oração Filadélfia, lá em Capão Bonito. Nós conhecemos um casal, que são muito amigos nossos até hoje. Muito amigos nossos. E a irmã chamou a minha esposa e falou, olha, Deus falou comigo para mim dividir o meu armário com você meio a meio. Metade do que tiver no meu armário é seu, de roupa, e metade é meu. Deus vestiu a minha esposa totalmente. Eu não tinha condições de comprar roupa para ela. Mas Deus proveu. Quando você vai crescendo em Deus, você vai entendendo que o altar é o lugar que você tem que chegar. E você está disposto a dividir o que você tem, a entregar o que você tem. Só que a gente vai colocando no coração dizendo assim, quando eu tiver eu faço. Quando eu puder eu faço. Sabe, há pouco tempo teve uma enchente no sul. Quase ninguém sabe disso. E a nossa igreja aqui é pequena, nós temos 12 membros, por aí 9 membros. E as entradas são pequenas. Nós estávamos juntando dinheiro para fazer pontos casais, convidar uns 5, 6 casais, preparar um jantar e ministrar uma palavra. E tínhamos coisa de 2.000 e poucos reais guardados já há algum tempo. Mas houve uma enchente lá no sul, onde devastou o sul quase todo, vocês sabem disso. E eu senti no meu coração de pegar aquele dinheiro e mandar para o sul de oferta, mas eu não podia fazer isso mesmo sendo pastor da igreja. Então eu reuni a igreja, os poucos membros que a gente tinha, e eu conversei com eles e eu falei assim, olha irmãos, nós estamos preparando para fazer isso, fazer aquilo. Mas eu tenho sentido algo no meu coração, eu quero compartilhar com vocês, o que vocês decidirem nós vamos fazer. O desejo que eu tenho sentido no meu coração é pegar toda essa oferta que a gente tem aqui, todo esse dinheiro que a gente tem aqui, não é muito, não vai dar para nada lá, mas vai ajudar alguma coisa, e enviar para o sul. E quando puder a gente faz os encontros casais. Se não puder também não faz. Porque a necessidade deles é para ontem, a nossa não é. E todos eles concordaram. Então nós pegamos uma conta de uma igreja conhecida lá no sul, séria, e fizemos o Pix e enviamos a oferta. A quarta fase do crescimento é entrega. Entregar tudo no altar. Você está disposto a entregar tudo no altar, querido? Porque cuidado com as orações que você faz. Deus escuta orações. Então quando eu oro e falo, Senhor, eu quero entregar tudo no altar, Deus vai ouvir. Porque eu quero crescer em Deus. E crescer em Deus, eu volto a falar, não é ser mais que A, mais que B, o maior na internet, o com maior seguidores. Não é isso, irmãos. É amadurecer, é entrar em Ezequiel 49, 47, águas profundas. Cada vez mais ir para mais profundidade com Deus, a ponto de não depender mais de mim, de ter que colocar meus pés no chão, mas confiar em Deus que Ele vai me guiar nas águas, aleluia, tumultuosas ou não, que eu vou me arranhar em pedras, mas que o próprio rio vai me curar, que Ele vai estar cuidando de mim, guiando a minha vida. É isso. Você quer isso? Você quer crescer? Então eu quero orar com você. E pedir que você coloque o seu coração diante do Senhor. Que você se rasgue diante dele agora, porque ele está aí diante de você. Bendito Deus, Pai Santo, amado, eu louvo o teu nome. Porque, Senhor, nós queremos crescer em ti.
Crescimento para nós é amadurecimento, crescimento para nós não é quantidade de pessoas. É bom ter uma igreja com mais pessoas, é bom ter uma igreja com mais membros. Sim, é bom, é viável, é bom ter almas para batizar, queremos tudo isso. Amamos tudo isso, desejamos tudo isso. Mas o que mais desejamos ardentemente no coração é crescer em Ti. E crescer em Ti significa se aproximar mais do Senhor, significa conhecer mais de Ti, Senhor, mais da Tua vontade, mais do Teu querer. E isso tudo significa terminar no altar entregando tudo a Ti, inclusive a vida que nós pegamos para nós. Não queremos entregar o nosso coração 50%, 70%, 80%, mas entregar o nosso coração 100%, Senhor, nas Tuas mãos. E dizer a Ti, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nada do que eu tenho é meu, tudo o que eu tenho é Teu. Tudo o que eu tenho é Teu. Como diz aquela canção, tudo é perda se eu não tenho a Ti. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. De que adianta eu ganhar reconhecimento, de que adianta eu ganhar like, de que adianta eu ganhar inscritos, de que adianta eu ter um canal com tantos e tantos, e entrar verba e doações por isso e aquilo, mas eu não ter o Senhor. Não adianta de nada, Senhor. Porque o que eu quero é o Senhor, o que eu quero é Ti. Então eu oro não só por mim, eu oro por esses irmãos que estão aí do outro lado, ouvindo essa palavra. Alguns estão sendo tocados pelo Senhor, envolvidos pelo Senhor, tendo o dom do Senhor despertados nele, o desejo e a fome por Ti despertados neles através dessa palavra. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Então o Senhor venha impactar o coração deles, venha movê-los de forma poderosa e tremenda, e venha reanimá-los e reavivá-los, ó Deus, para a glória e honra do Seu nome, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Olha, beijo no seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você para terminar. Vale a pena. Não desista. Deus é contigo. Bom dia, vida para você.